Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós estamos falando já algumas reuniões sobre o que forma o amor. Quer dizer, o amor, ele tem a capacidade de igualar, de fazer de fazer o nós. E trabalhamos muito isso. E falamos que o Cristo, ele, nesse amor, ele quer fazer morada em nós. Mas isso é uma colocação um pouco didática só, mas não é a realidade em si que a palavra de hoje vai mostrar. Ele, por amor, quer fazer morada em nós. A diferença significa que quer fazer morada em nós conscientemente. Porque a parábola já explica, essa que nós vamos estudar hoje, que ele já faz morada em nós. Mas o que nós não temos é consciência. Então, veja bem, o Cristo faz morada em todos. Da parte dele é amor em todos. Os homens, quer dizer, os desvirtuados, no caso, somos nós, é que não temos essa consciência amorosa. Logo, não sentimos ele como morada em nós. Então, nós passamos nas últimas palestras, mostrando uma teoria do desabrochar dos conhecimentos sucessivos, ou das inteligências sucessivas, para chegarmos à inteligência mais profunda, que é Cristo. Que, aliás, como Paulo explicou na carta aos Efésios, é a forma de compreender dos santos. Nós, então, não temos esta forma de compreender, quer dizer, ainda não manifestamos essa inteligência amorosa, porque não somos santos, ou não levamos esta vida, como a própria palavra santo quer dizer, de universalidade, de abertura fraterna para tudo e para com todos. Mas, então, o que o Cristo acena é que ele já faz morada em nós e que nós não temos consciência. E tomaremos consciência quando nós formos junto com esta morada através da inteligência do amor. Estudamos isso com outras palavras, mas bastante. Agora nós temos que aprofundar alguns outros conceitos para entendermos melhor a parábola hoje da vinha, do vinhadeiro e dos ramos. Que é o seguinte, nós falamos muito, se fala muito, várias palestras falam isso, várias correntes religiosas, que existe o Cristo interno. Caberam, inclusive, de dizer que ele faz morada em nós, né? Que ele é a nossa realidade interior. Então a gente costuma chamar de um Cristo interno. Então que o Cristo está interno em todo mundo. Outras correntes religiosas, aquelas que doutrinariamente não são seguidoras de Cristo, não quer dizer que sejam inimigas de Cristo, não são seguidoras de Cristo, até mesmo porque são anteriores à mensagem de Jesus na Terra, como, por exemplo, a mensagem da Índia, né? Na sua versão no budismo, na yoga, no brahmanismo, eles costumam falar do eu interior. Aliás, além de falar deste eu interior, eles costumam falar deste eu superior, para poder fazer a diferença com o eu inferior, que é o nosso ego, que é a realidade da consciência que nós temos aqui agora, que é com o máximo da inteligência que já conseguimos despertar. Não é este eu que despertamos já, que é a realidade interior. Existe, além desse que nós manifestamos, um muito mais profundo, que é o que eles chamam do eu superior, que André Luiz chama de superconsciente, e que também podemos chamar de Cristo interior. Ou que Jesus também chamava do reino de Deus, que não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem.
Só que, para nós sairmos dessa nossa consciência da agora, que é muito diminuta com relação a essa muito mais ampla, nós temos que fazer um ganho de conhecimento ou de inteligência para desabrocharmos esse seu interior, que é manifestarmos o amor. Na hora que nós manifestarmos o amor, vamos viver esta plenitude da consciência. Vamos viver, então, a consciência crística. O que é o amor? É a vivência da consciência crística. Porque o Cristo é este eu interior, este eu superior que está dentro de nós. Vamos explicar isso na linguagem do professor Beto Baldi, para a gente entender em uma maior profundidade. O ser foi criado, vamos colocar aqui no céu, ou no paraíso, ou no que o Baldi chama de sistema. Lá os seres foram criados e viviam então em harmonia, né? Viviam no céu em harmonia. Qual era o tamanho desses seres? Nós costumamos chamar de anjos ou arcanjos, né? Na última palestra nós falávamos bastante de Francisco de Assis. Então vamos pegar aqui uma frase de Francisco de Assis que, para a gente, já que a gente já apresentou essa teoria com muitas linguagens, vamos pegar então uma outra, que é de Francisco de Assis. Ele falou assim, Francisco, na sua regra: olha, imagina, homem, a grandeza que o Pai te deu. A grandeza. Qual foi a grandeza que o Pai nos deu? Quando Ele nos criou e nos formou. Quando Ele nos criou e nos formou, nós vamos ver a diferença dos dois verbos. Nós fomos criados. Nós fomos criados em espírito, a imagem do Cristo. E quando Ele nos formou no corpo, nós fomos criados à semelhança do Cristo. Então, olhe bem, ele faz inclusive a diferença em verbo. Aliás, a Gênesis de Moisés faz essa diferença quando ele fala da criação de Adão. Na primeira criação, como é uma criação espiritual, mental, ele usa um verbo. Depois, quando ele fala que formou o corpo do Adão, usa um outro verbo, formar, como se fosse materializar. Então, a ideia de Francisco é a mesma. Ele quer dizer que Deus, quando nos fez, Ele nos fez a imagem e semelhança do Cristo. Espiritualmente, somos a imagem do Cristo. E, em corpo, a semelhança do Cristo. Agora, só que quando nós fomos criados, nós estávamos não aqui na Terra, no paraíso. No paraíso. Logo, este corpo aqui não é esse corpo físico, com olho, com nariz, mas seria a forma, vamos trocar então aqui corpo por forma, seria a forma de viver lá daquele plano espiritual. Quer dizer, então em tudo por tudo somos semelhantes a Cristo. Na potência do Espírito e na manifestação, quer dizer, na forma de manifestação. Como que é um Espírito a semelhança do Cristo no paraíso, no reino dos céus? Tem uma potência em espírito, uma potência espiritual, vamos botar uma interrogação, para nós indecifrável, não entendemos a potência espiritual do Cristo, e no corpo, ou na sua forma, vamos botar assim, na sua forma,
para interpretar mais uma vez corpo como corpo, esse corpo físico, humano, quer dizer, a sua forma de manifestação, o máximo que a gente pode falar de uma forma de manifestação de um espírito crístico no paraíso seria a luz, da luz. E mesmo assim, se eu falo em espírito tem potência, eu digo que a forma tem luz, e vou botar interrogação para essa luz, porque não é essa luz que a gente entende. Daí a Bíblia chegar a dizer, e Francisco gostava dessa colocação, aliás, ele deu o nome do seu cântico, o cântico do irmão Sol, ou cântico a todas as criaturas, o cântico do irmão Sol. Ele dizia que o Sol é a imagem do Altíssimo, é a imagem do Senhor, e ele dizia assim: isso eu faço porque me baseio nas Escrituras que diz que tu é o Sol de justiça. Então podemos imaginar que a sua manifestação, a sua forma, é uma forma tal de luz que é um sol de justiça. Só que mesmo esse sol daí não dá para comparar que seja de quinta grandeza, não é isso? Estamos falando de uma luminosidade espiritual que não dá para a gente entender. Então, o que você está dizendo, acompanhem aqui, agora tirando todas as colocaçõezinhas de palavra e para cá, vamos pegar a síntese do conceito. Quando o Espírito foi criado, daí dizer Francisco, olha a grandeza que o Senhor te deu. Qual é a grandeza que o Senhor te deu? Sois crístico, espiritualmente, na potência crística e na manifestação, na forma da luminosidade crística. É assim que você foi criado, é assim que somos. É assim que é a nossa essência. Tudo bem? Bom, poderia aqui mostrar essa visão e uma porção de outras correntes, o que já fizemos isso aqui dezenas de vezes. Resolvemos pegar dessa vez em Francisco, já que na última palestra nós trabalhávamos o conceito da intuição e do estado místico unitário na visão de Francisco. Então, por isso que vou voltar a trabalhar então aqui na palestra de hoje com esse conceito. Vamos então continuar aprofundando isso. Assim era o ser em essência. Como é que é um espírito nesta forma? O que o Baldi diz de um espírito no sistema? Qual era a característica desse espírito? Quer dizer, qual era a estrutura dele? Qual era a lei que regia esse espírito? A sua essência, a sua lei. A lei dele. Primeiro, ele era um centro, um eu. Vamos colocar aqui. Ele era um centro. Dessa substância aí luminosa, como nós já vimos. Um centro de potência e um centro de luz. Um centro para poder dizer eu, no sentido de ser um indivíduo. Por isso que tem que ter uma forma de manifestação. Porque se não tivesse uma forma de manifestação, seria como uma gota quando cai no oceano, em que já não há mais diferença. Haveria então uma espécie de panteísmo, onde que já não tem mais individualidade. Os seres são individuais. Porque são individuais, eles dizem eu. Por isso que Moisés, quando perguntou o nome dele, então me diga o teu nome. Quando ele se manifesta, o Cristo ou Jesus para Moisés no Monte Sinai. E ele então disse, diga que eu sou. Eu sou de eu. Eu sou aquele que é. Então eu sou essência. Então é um eu. Primeiro. Então, como tem vários, cada um aqui é um eu. Primeiro. Uma outra coisa que faz parte desta essência, da lei que rege esse espírito, além de ser eu, ele tem uma outra lei que é a liberdade. É livre. Livre para trabalhar com o instrumento que ele possui, que é potentíssimo. O instrumento que ele possui, que é potentíssimo, que é a sua vontade. A vontade é uma potência, a
vontade crística. Vamos pegar um exemplo, né? Pegou 2 pãezinhos e 5 pãezinhos e 2 peixes, 5 mil homens comeram, fora as mulheres e as crianças. Bom, mas isso assim não é nada. Diz a revelação que ele criou a terra. Não era aí 5 pãezinhos, 2 peixes, é a terra. E assim mesmo, falta a palavra para a gente dizer. Ele é tão luz que ele chega a dizer: eu sou a luz do mundo. Agora, então, esse era o ser. Ele era um eu e ele tinha liberdade. Agora, como tinham vários eus, vários centros de consciência, isso aqui tinha que viver num sistema, como está aqui, um sistema ou um organismo, onde que imperasse nesse organismo a harmonia. Qual é a lei que mantém a harmonia num conjunto em perfeita harmonia, em perfeita sintonia? É o amor. O amor era a lei que regia esse sistema. Já que tem vários eus, vários centros, eles tinham de se coordenar na única lei que sustenta uma harmonia nesta coordenação, que é o amor. O que é o amor? Como é um centro então que irradia o que? Amor. Um centro que irradia amor. Não pode. Era uma potência enorme. Imagina a potência crística amando. E todos esses centros irradiando aquela potência imensa, infinita de amar. Mas essa era a vontade. Era usar a vontade, não para ser sua, para o seu interesse, mas para agir em harmonia com o todo, amando a todo. Então é centro, é da lei, é centro que irradia, não centro que toma. É centro que irradia, logo é centro que abraça, se confraterniza, daí a fraternidade. São todos irmãos, frater. Fraternidade, a palavra frater, frade, quer dizer irmão. Então são todos irmãos. Então é um centro que irradia, que quer abraçar, que quer amar. Não, ao contrário, que queira tomar. Não no sentido de querer abusar. Não no sentido de prejudicar. O que devia reger, então, é a estrutura do ser, é o amor. Quando ele não age desta forma, mas ele tem liberdade para escolher, aí entra Francisco de Assis. Quando ele resolve fazer da propriedade um bem dele para o seu interesse, quando ele resolve fazer da sua vontade, desta potência espiritual, algo para o seu interesse e não para o interesse da coletividade, onde então ele, em vez de pegar o amor que irradia, que quer abraçar, ele quer apanhar para tomar, o amor então muda de polaridade em vez de sair. Ele quer ser exclusivista, aí gera o egoísmo, em vez de abraçar para irradiar, ele passa a ter um movimento ao contrário, ele quer tomar. Então nesse exato momento ele usa essa potência da vontade para fazer um exercício para o seu eu, não para o grupo, mas para si. Nesse exato momento ele inverte a polaridade, ele usa a sua vontade, diz Francisco, como propriedade sua, de forma egoísta. Ele cria então o egoísmo, que é uma potência enorme, imensa, continua a mesma potência, tá certo? Só que ele
vai pegar aquela potência que era para irradiar, ele transforma para si, gera o egoísmo, gera ódio. Em vez de luz, vai fazer um movimento contrário à luz, a luz vai se concentrar, ela vai gerar as trevas. O que é luz concentrada? É matéria. Daí a fórmula de Einstein. Energia é igual a massa vezes a constante da luz ao quadrado. Logo, o que é matéria? Nada mais é, só inverter a fórmula aqui, luz condensada. Matéria é luz condensada. Aliás, é o que diz André Luiz nas páginas 69 e 70 do seu livro E a Vida Continua. Hoje, qualquer aprendiz de ciência sabe que matéria nada mais é do que energia coagulada. E em breve saberemos que matéria nada mais é do que a luz divina coagulada. Repare então que esta luz é luz divina, de profunda espiritualidade. A matéria nada mais é do que este movimento ao contrário. Então, quando era da irradiação do ser, viver para abraçar, para amar, ele quando resolve não irradiar, mas tomar, ele inverte a polaridade. O que é amor se transforma em egoísmo. Aqui. O que é luz se transforma em matéria. Logo ele se fecha em si mesmo. O egoísmo é algo fechado. Ele só olha para o umbigo, para o interesse dele. Psicologicamente, ele é fechado nele mesmo. É o egoísmo. Automaticamente, como a mente gera o corpo, e como ele então tem uma mente fechada em si mesmo, ele só pode fazer um corpo diferente da luz, ou de luz condensada, fechada em si mesmo, que é matéria. Então tudo agora fica compatível com ele. A sua mente fica fechada, ele fica egoísta. Logo o seu corpo deixa de ser luz e passa a ser matéria. Bom, e cadê então aquela potência crística originária? Continua aí mesmo, só que materializada. O Cristo, aquela potência em espírito, está dentro de nós. O espírito só inverteu a polaridade. Ele, em vez de amar, ficou egoísta. É a mesma coisa. E ele, em vez, e a sua forma de manifestação, em vez de ser de luz, é de forma física. Agora, qual é o trabalho da evolução? Agora, o trabalho da evolução é reverter o quadro. O egoísmo, fechado em si mesmo, e numa espiral fechada, tem que se abrir no amor. E a forma no estado de matéria tem que brilhar na forma luminosa, espiritual luminosa, de corpo de uma rarefação que nos foge aqui qualquer definição, o que seria um corpo luminoso no Espírito Cristo. Ora, então, o que nós somos em essência? Em essência nós somos Cristo. É isso que nós somos. A potência espiritual de Cristo está em nós. E aquela luz crística está em nós, materializada na forma de matéria. Somos Cristo lá dentro. Como aqui era uma vida de eu, era um eu, se perdeu o eu e se caiu nesse não eu. Agora, não eu, que é o que nós chamamos de inconsciente. Aliás, a própria palavra já diz, né? Inconsciente, quer dizer, sem consciência. Agora, não quer dizer que a inconsciência não se tem a consciência. Se tem consciência, só que a consciência está lá. Só que a pessoa não consegue ler, não consegue perceber. Ele está inconsciente para essa consciência. A superconsciência está aqui, e para nós é inconsciente, nós não percebemos. O Cristo está dentro de mim. Para mim é inconsciente, eu não percebo. Mas está lá, está vivo dentro de mim.
Só que eu não percebo. Eu perdi a consciência. Se eu perdi a consciência, fiquei na inconsciência. Por isso que a gente não sabe de onde veio, para onde a gente vai, o que a gente sofre. Ficamos como carta, como eu costumo dizer, carta sem destinatário, carta sem remetente, sem destinatário. Nós não sabemos, é uma carta perdida. Precisamos buscar outra vez, nos conscientizar com relação a isso. Aliás, a pergunta do Livro dos Espíritos, 621, nos deixa isso bem claro. Aonde está a lei de Deus? Está na nossa consciência. Ora, então por que a gente precisa de revelação se ela está na nossa consciência? E os Espíritos explicaram. Está na 621A. Porque nós desprezamos aqui o ego. A gente desprezou e esqueceu. Gerou a inconsciência. Desprezou. Foi a revolta. Usou a vontade não para amar, mas para egoísmo. Desprezou. Segundo, automaticamente ao desprezar, aquilo que era espírito aberto ficou fechado. Logo ele fechando em si mesmo, ele deixou de ser consciência e ficou inconsciente. Gerou a doença da inconsciência. Então a matéria é uma doença. A inconsciência é uma doença. O egoísmo é uma doença. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar a matéria em corpo espiritual luminoso. Eu tenho que transformar a inconsciência em superconsciência outra vez. E tenho que transformar o egoísmo em amor. Esse é o exercício da evolução. Evidentemente que a gente não consegue fazer esse exercício da evolução sem derramar sangue. Ou melhor, sem sofrimento, sem luta, sem dificuldade. Porque é um trabalho, não só de resistência, porque esta mente ficou inconsciente, não acredita. E segundo, ela continua com as características de egoísmo, de querer trazer tudo para ela. Então ela tem que reverter esse ciclo de egoísmo, de querer fazer com que tudo gire em torno dela, e ao mesmo tempo ela tem que passar a acreditar nas coisas, para poder acreditar naquilo que ela ainda não manifesta. Ela tem que acreditar num superior para poder obedecer e sim, acreditar nos reveladores, nos messias, nos missionários que aparecem para nos orientar. E que automaticamente passam a ser o quê? Como o homem não acredita nele, só acredita em si mesmo, eles passam a ser perseguidos, odiados. Por isso que todos os missionários são perseguidos, passam do sofrimento, vão para a cruz, fogueira, e são baleados, de grande e outros. Tá certo? Então, o que nós temos, então, é isso que eu quero falar. Isso daqui que a gente chama de Cristo interno. É isso. Cristo interno. Nós dizíamos aqui, construindo... Agora vamos deixar essa informação. Vamos deixar essa informação e vamos voltar para o que nós falávamos nas últimas palestras sobre a estrutura das inteligências múltiplas e como Paulo explicou. Então nós vimos aqui que nós temos, dizia Paulo na carta aos Efésios, nós temos o comprimento que nos dá os instintos. Os muitos instintos da vida. Nós temos a largura, que nos dá a superfície, que é a razão. Nós temos a altura, que nos dá a intuição, ou a criatividade. Né? E nós temos, em profundidade, no dizer de Paulo, além da altura, nós temos a profundidade. A profundidade, que é o amor, e que Paulo coloca muito bem para a gente entender esse amor maior, um amor tão grande que é o Cristo. Aquele que o Cristo
manifestou. Que nós chamamos de amor. Aquela potência de amor. Então Paulo, na carta aos Efésios, diz que nós temos que aprender a compreender com todos os santos. Como os santos compreendem, diz ele, os santos compreendem o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor. Forma uma visão não só volumétrica, mas de profundidade. Então, segundo as teorias, por exemplo, Valdiana, não só na grande síntese, mas na exegese mística, a gente pode reconstruir esse pensamento de Paulo dizendo assim, né? Primeiro, nós precisamos das inteligências instintivas para aprender. As nossas primeiras inteligências, a gente pode chamar de inteligência, é uma inteligência tão rudimentar que a gente chama de instinto. Isso eu quero falar aqui em múltiplas inteligências, que aliás é uma linguagem moderna agora, mas para dizer que essa inteligência era tão rudimentar que era um instinto. Mas repare que ele é tão importante que foi a base da nossa evolução. Tudo partiu do instinto. Não é isso? E aí ficou, como resumo, os dois instintos mais fortes. Quais são os dois instintos mais fortes? Gula para a sobrevivência individual e sexo para a sobrevivência coletiva. Mas você tem instinto para tudo. Volto a lembrar vocês que vocês estão respirando aqui desde que a palestra começou e ninguém pensou nisso. E nem precisa pensar, porque o instinto faz automaticamente. Então, repare bem, instinto tem a ver com automatismo. Por que automatismo? Porque é uma coisa tão antiga, que se já repetiu tantas vezes, mas tantas, milhões de vezes na nossa biologia, que faz automaticamente, sem a gente perceber. Aliás, toda vez que você faz uma coisa com muita rotina, né, gira instinto, vira automatismo, você faz sem perceber. Né? Você está lendo um livro, quer beber água, então você pega o copo que está do lado, bebe a água, e de repente você vai ver, já coloca no copo e você nem lembra que pegou e bebeu. Você está preso ali naquela leitura. O instinto ficou funcionando automaticamente, sem você se dar conta, sem você precisar parar e pensar nele. É isso? Então, aquele outro exemplo que eu estava dando, tem gente que já faz tanto tempo bolo, ela já faz aquela mistura toda, eu não olhei na receita, vai colocar os ingredientes e dá tudo certo. E o bolo sai direitinho, né? Nem pensa mais em fazer o bolo. Virou instinto. Não é isso? É aquela pessoa que já vai para o trabalho, ela já pega o ônibus, já chega, entra no ônibus, nem percebe que esse ônibus que está na hora de tocar a campainha. Já virou instinto, já faz aquilo há tanto tempo. Virou instinto. Ao mesmo tempo, nós temos que aprender a sair dessa inteligência do instinto e construir a da superfície, que é a da razão. A razão é uma coisa mais moderna. Já é do homem, já mais do nômade e do civilizado mais para cá. A razão é uma coisa mais moderna, diferente do instinto, em que ele aprendeu a construir uma opção de coisa, que é a lógica. Então, isso aqui é lógica. Pela razão, eu sei que isso aqui é melhor. Aí não é o caso de fazer uma coisa autônoma, mas é como que eu posso arrumar um instrumento, aquele instrumento me favorecer para bater o animal, ganhar do animal, não é isso? Como que eu posso saber manter uma fogueira acesa? Como que eu posso aprender a repetir, de bater uma pedra na outra para fazer a fagulha e eu ter a fogueira? O homem foi aprendendo várias coisas com a sua razão, ele foi vendo lógica naquilo, ele foi aprendendo, não é isso? Ele foi então montando uma estrutura nova para ele. Apesar de que todas essas coisas foram montadas em cima de criatividade, que é a parte da altura, que é volumétrica, não é isso? Mas mesmo assim, ele pegou aquela criatividade e trabalhou ela racionalmente para poder usufruir. Por exemplo, quando ele faz uma ferramenta, ele lapidou a pedra e usou a pedra para cortar o corpo e tirar a água lá de dentro. Então ele foi ficando inteligente,
foi feito um instrumento com um pedaço de pau que passou a ser o quê? Ele aprendeu com o braço dele. O meu braço vai até lá, mas não vai até lá mais longe. Então, se eu esticar uma coisa igual o meu braço, que é um pedaço de pau, olha só, o que é aquele pedaço de pau? Nada mais é do que um esticar do braço dele, algo que ele já tem, e que ele usa o instrumento para esticar. Mais tarde ele vai usar a sua inteligência também para esticar os olhos. Ele vai inventar um telescópio. O que é o telescópio? Nada mais é quando Galileu inventou em 1609 o telescópio. É algo que estica o seu olho. Ele, antes de inventar o telescópio, ele pensou numa coisa: não, eu vou pegar um pedaço de pau para esticar o meu braço e apanhar lá a banana, apanhar a fruta, etc. Reparem que eu estou tão longe já dessa era, né, que eu já estou achando que de pau para pegar a banana. A bananeira é baixa, se não pegar uma outra fruta. Que bacana, né? Significa que eu já estou evoluído? Não. Estou esquecendo disso. Ora, então o que acontece? A razão nada mais é do que a capacidade de trabalhar com vários instintos ao mesmo tempo. Ele tem um instinto que é a fome. Ele então inventa um pedaço de pau para apanhar a fruta. Ele bate o pé no pau, pega a fruta, ele come a fruta, ele observa que depois aquela semente que ele jogou ali, aquela semente nasceu. Repare que aí ele monta a agricultura. Ora, o que é a razão? É a capacidade de trabalhar em conjunto com muitos instintos. Ela já tem uma capacidade, por isso que ela é de superfície, ela envolve o instinto, que passa a ser algo muito menor. Ela não só consegue trabalhar com um, mas com vários ao mesmo tempo. Aqui agora, estão trabalhando quantos instintos ao mesmo tempo? Nós já falamos de um da respiração. O coração está batendo, sem precisar da gente. Olha quanta coisa que está funcionando instintivamente. A razão coordena isso tudo. É a capacidade de trabalhar com muitos instintos. A intuição são os momentos de criatividade. É o que a gente chama de luz, ou insights. São os insights, a luz, a criatividade, as grandes ideias. De vez em quando o sujeito ele fica muito embaraçado diante de uma situação, vai sempre a situação de guerra, uma situação de medo, uma situação de confronto, não é isso? Então ele tem que romper com os instintos, ele rompe com aquela estrutura da razão e ele tem uma criatividade, é um algo novo que surge. E ele diz: é isso, eureka, está aqui na cabeça, descobri, é a ideia. Bom, daqui a pouco ele vai tendo muitas ideias, muitas, e ele vai começar a ter muitas intuições. Isso significa que a intuição ela é mais ampla do que a razão. E como ela percebe algo inusitado, algo novo, que nunca ninguém tinha visto e pensado, essa é a ideia da criatividade, quando se apresenta algo novo, nunca visto e pensado, significa então que a intuição ela é muito mais do que um instinto, que é repetitivo. É novo, não é repetitivo. Ela é muito mais do que a razão, que nunca estruturou ela e nunca pensou nisso. Por isso que ela domina os instintos. Ela é maior do que a superfície da razão. Ela é volumétrica. Olha lá como eu botei ela num volume. Ela é o Hzinho aqui da altura. É a visão de conjunto. É a visão de conjunto. Então nós já estamos diante de uma outra inteligência. Se aqui nós temos a inteligência instintiva, aqui nós temos a inteligência racional, aqui nós temos a inteligência criativa ou intuitiva. Existe algo que é maior do que a capacidade de instinto, de razão e de criatividade, de intuição, que abarca todos eles, que não é algo nem que é volumétrico, mas é profundo, é raiz, é alma, é essência, que é o amor. Como se descobre essa outra inteligência, que é a inteligência do amor? Quando a gente descobre essa outra inteligência, ela é tão poderosa, ela é tão imensa, que você com ela resolve todos os problemas, todos. Disse Jesus, tudo que o homem precisar, tudo que ele pediu ao Pai, tudo. Foi o tema da nossa palestra passada, não foi? E que nós chegávamos a dizer, tudo mesmo, não tem, para o amor não tem barreira. Ele é uma inteligência que resolve tudo. Resolve inclusive o nosso problema, nos fazendo anjos.
E quem ama plenamente, se você amar plenamente, você vai ser anjo, ou melhor, você vai ser cristificado. Resolve de tal forma o problema que você vai dizer como Paulo, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Você se cristifica. Voltou-se ao Cristo interno. Começamos com ele na palestra, voltou-se a ele. O amor te dá aquela consciência originária Cristo. Você rompe o egoísmo. Rompe com o egoísmo, e a única coisa, se você está aqui, que te separa do mundo dos anjos, na onde que você já é pós-cidadão, aquilo que te separa de Cristo, aquilo que te separa de Deus é a barreira do corpo. Daí Francisco dizia, vem irmã morte, venha, como eu te amo, venha irmã querida. Por quê? Ele só vai acabar com essa barreira para voltar e você viver aquilo que você já é. E quem ama já é pós-cidadão do céu, já é plenamente irmão dos anjos, já é idêntico a Cristo. Conforme. Essa é a maior inteligência. Essa inteligência resolveria tudo na Terra. É a síntese do Sermão do Monte, quando Cristo fala daquilo tudo lá do Sermão do Monte, e chega a dizer que são os mansos, que são os que amam verdadeiramente, né? Daí eles que herdarão a terra, que formarão este mundo melhor, né? E que ele recomenda, está lá em Mateus no capítulo 5, versículo 48, sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Ora, diz João na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículos 8 e 16, Deus é amor. Sede perfeito como o Pai é perfeito. Seja plenamente amor como o Pai é amor. Quer dizer, aquela essência em que você foi criada, que é amor, seja perfeitamente ela. Aí você é bom. Ora, mas aí, então como é que fica a coisa desse Cristo interno que está aqui, ó? Que é esse amor. É o tal do Cristo interno. Como é que fica isso? Eu montei essa estrutura da consciência, citando Paulo de Tarso na carta aos Efésios, montando assim: nós temos que aprender o conhecimento, o agnose, que é o ver verdadeiramente espiritual dos santos. E ele explica qual é o compreender pleno dos santos, qual é a sabedoria que o santo tem. Dizer, ele tem os instintos, o comprimento, ele tem a razão, que é a largura, ele tem a altura, que são as criatividades, e ele tem a profundidade do amor. O que é maior no santo que o caráter é o amor. Mas isso não quer dizer que ele não tem as outras coisas todas. Quando Pedro tinha de ir na igreja de Antioquia, ele sabia que ele tinha de comer, que ele tinha de andar, que vinha primeiro um pé para cá, um pé para lá, e ele não precisava pensar, agora eu vou botar o pé direito, agora o esquerdo, ele não precisava fazer nada disso, né? Tá certo? O instinto funcionar, quer dizer, ele tem todo o instinto funcionando a serviço dele, ele tinha a razão funcionando a serviço dele, qual era o melhor caminho, se em época de chuva não está, eu vou por aqui, eu vou por ali tem ladrão, ali não tem, ali qual é o caminho mais rápido, ali pode ser o caminho mais rápido, mas aquele é o mais longo, porque eu posso passar por outras localidades, e aí pregar, etc. A razão funcionava a serviço dele. As criatividades, aonde ele chegava, solucionava vários problemas das pessoas, tinha iluminação, tinha fenômenos mediúnicos, orientava, informava, dava esclarecimentos, tinha criatividade, e mais ainda, onde ele ia transbordante de amor, era tão vivo o amor dele, repare que ele tinha então essa manifestação de amor. Então todas essas inteligências, desde a inteligência intuitiva, a instintiva, a inteligência racional, a criativa, a amorosa, todas as inteligências funcionavam em Pedro aqui nesse exemplo. Como a gente podia, falei de Pedro, mas podia ter falado com outro, podia ter falado em Francisco, ou qualquer um de outros. Agora, só que eu contei essa estrutura, segundo Paulo, porque fica na forma darwiniana, que é de do menos para o mais. Porque é assim que está funcionando na nossa evolução. Depois da nossa queda espiritual, como é que nós vamos, né? Primeiro a gente aprende os instintos do reino animal. Depois chegamos no reino hominal, aprendemos a razão.
Depois, quando nós chegamos a um animal mais adiantado, um hominal mais adiantado, por tantos exercícios, aprendemos a intuição, passamos até as criatividades, e depois aprendemos a amar também. Repare que eu estou construindo de baixo para cima, porque é um processo de evolução. Mas olha como é que diz o Evangelho. E aí está o capítulo de hoje que nós vamos estudar. O Cristo faz morada em nós. Aquela consciência mais profunda já está em nós. Podemos construir, se eu conseguir aqui, a lá Rogério, vamos lá, conseguiu fazer essa construção ao contrário, ó. Imagina o lá de dentro. A primeira coisa que surgiu foi a intuição. Tá certo? Surgiu a primeira coisa. Depois, quando essa aprofunda aqui o amor, conforme que foi vendo a queda, ele foi caindo, ele foi se enroscando, foi se aparafusando, foi se fechando. Aquilo que é amor se manifestou em intuição, virou altura, e foi se fechando em si mesmo, virou superfície, se trancou na razão, e que foi fechando de tal forma que virou complemento, se trancou no instinto. Então, acompanha aqui. Eu dizia que o homem era plenamente amor. Então, mais fácil de entender aqui. E aí ele se fechou no egoísmo. Esse passo para ele se fechar do amor ao egoísmo que gerou a matéria, quando gerou a matéria, a única inteligência que funcionou, aquela inteligência que era amor, a inteligência que era amor, quando se fechou na matéria, a única coisa que rege a matéria é o instinto. Aliás, na forma mais rudimentar ainda, antes da matéria, do instinto, é a atração. Mas nem vamos falar dela, vamos falar aqui para não enrolar muito, o instinto. O amor se fechou, e quando ele se fechou em corpo, a única inteligência que funcionou, aquela inteligência ampla, amorosa, só conhecia uma coisa, instinto. Então primeiro ele vai se fechando assim. Ele foi se fechando do amor em intuição. Da intuição se foi se fechando em razão. E da razão foi se fechando em instinto. Agora ele começa o trabalho de subir outra vez. Do instinto ele vai se abrindo para a razão. Da razão ele vai se abrindo para a intuição. Da intuição ele vai se abrir para o amor. Vocês vão ver aqui, porque o Rogério está estudando a técnica funcional da lei de Deus. Então vocês vão ver que ele vai passar pelo capítulo chamado A Inteligência do Diabo. Né? Já chegou ali? Não. Então ele vai chegar em uma, repare bem, de uma força maligna, aí esse nome diabo aí é só uma linguagem parabólica, né? Uma força maligna, mas que mantém razão. Olha bem, tanto que ela tem inteligência, ela tem razão. Mas já aquela coisa do amor, ela não tem mais. Só que diz o Balde, ele vai explicar isso muito bem, ela está se parafusando, ela está se fechando. Por isso que todo Satanás perde, o diabo perde, o mal perde, ele está se parafusando. Ele hoje tem inteligência, uma inteligência imensa, poderosa, mas ele está se fechando. As criações, as criatividades ele não tem mais, está se fechando na razão fria, por isso que o mal é frio, calculista. Ele está se fechando, está perdendo ela. Ele vai se perder de tal forma que ele vai se fechar que vai cair na inconsciência, no instinto da matéria. Aí ele se fecha nele. Aliás, é o que a gente sabe. Todo espírito que para nós comete muito mal, que está lá do lado de lá, fazendo muito mal, o que ele faz? De repente ele tem que reencarnar. E quando ele reencarna, ele não vem com aquela super inteligência. Ele vem fechado na matéria e quase sempre ao contrário. André Luiz, o Humberto de Campos tem um caso muito interessante de um advogado aqui que só queria trabalhar as grandes causas. E todo mundo chamava ele, já contei isso aqui algumas vezes, que é um caso do médico, ele só gostava de trabalhar nas grandes causas de lei, aquelas enroladas complicadas, que ele ganhava muito dinheiro. Defender picareta. E ele não conseguia defender muito bem, enrolar nas leis, etc. Ele era chamado de um grande cabeça. O grande cabeça,
grande cabeça. E aí os grandes bandidos contratavam ele cada vez cobrava mais. Quando a mãe dizia, meu filho, olha, vai lá ajudar no centro espírita, tem gente que está precisando, você pode usar a sua capacidade de advogado para ajudar outros casos. Ele não tem tempo, tem que resolver esses grandes problemas. Aí a mãe dizia, mas você não custa fazer uma caridade, ajudar alguém, você tem tanta capacidade. Não, eu sou chamado do grande cabeça. Como é que eu vou agora cuidar dessas causas pequenininhas? Eu não posso passar vergonha. Tá bom, desencarnou, e aí depois ele reencarna. E aí já não reencarna mais como grande cabeça, assim como cabeça grande, ele veio mongolóide. E aí a mãezinha está passeando com ele na praia, né? No carrinho, e todo mundo, que cabeça grande! Então, é isso. Repare bem, aquela inteligência, olha como aconteceu. Ela foi, se trancou na matéria. Ele perdeu ela? Não perdeu. Está dentro dele, está dentro dele. Ele tem consciência que ele tinha aquela cabeça grande? Não, que é aquela grande cabeça? Ele tem? Não, ele não tem essa consciência. Ele perdeu a consciência. Aquilo que era consciência, ele perdeu. A forma ficou embrutecida. Tá certo? Agora ele vai passar pelas provações. O que significa? Ele vai se espiritualizar outra vez. Aquilo que é a matéria bruta, densa, doente, vai ficar saudável. E aquilo que é inteligência egoísta vai ficar aberta. Já estava tudo dentro dele. Tá. Ele perdeu alguma coisa? Não. Continua tudo dentro dele. Não há perda. Você só fica como se fosse com aquela enfermidade que você sabe tudo aqui quem é você, de repente você leva uma paulada e não sabe mais seu nome, quem é você, etc. E você não sabe mais as coisas. Até às vezes comer, a pessoa tem que botar comida na sua boca, você não sabe nada disso. Não é assim? Então, por isso que diz Platão, evoluir nada mais é, ou aprender nada mais é do que recordar. Colocar para fora aquela inteligência que já se construiu. Agora, vamos então mostrar o seguinte. Essa daqui, como está aqui no quadro, essas 4 dimensões, a do instinto, a da razão, a da criatividade e a do amor, essas 4 dimensões estão aqui e agora em todos nós. Aquele conjunto lá é nosso. Quais são as que a gente manifesta? O instinto todos nós temos. A razão a gente tem. Sabia que a reunião começava às 5h30, sabe isso? Sabemos qual o ônibus, a condução, o que a gente tem que fazer, se veio de carro, quando tem que dobrar para cá e para lá, sabemos todas as regras do trânsito. Temos a razão, temos a intuição, o instinto. Alguma coisa de intuição nós temos, de vez em quando a gente fica meio criativo, temos mais ideias aí brilhantes, mas é raro, mas temos, não é isso? De vez em quando temos aí os nossos insights, uns mais, outros menos. Diz Allan Kardec, essa é a grande mediunidade que a gente tem que desenvolver, a da intuição, a maior de todas, como está no livro dos médios. Então essas criatividades nós temos, e a própria palavra intuição quer dizer em ti mesmo, está dentro de ti. E que a gente já está tendo alguns lampejos, e se a gente continuar vindo aqui, praticando o amor, vivendo os ensinamentos, aquela coisa toda e tal, daqui a pouco nós vamos ter tanta intuição e vamos começar a ter amor, e vamos fazer caridade e tal, e da caridade que por enquanto é um dever, uma obrigação, e é bom a gente começar na caridade dever, obrigação, um dia ela vai ser espontânea, nós vamos transformar o dever em querer, e aí nós vamos manifestar a inteligência do amor, ou a inteligência crística. Vamos colocar o Cristo plenamente para fora. Mas aqui e agora, todos nós estamos ligados a Cristo. Cristo está dentro de nós. É a nossa essência, a nossa realidade. Esse amor está dentro de nós, é a nossa essência, a realidade. Só que tem 2 movimentos. Tem os que já acreditam nisso e trabalham para isso. E tem os que não acreditam, não sabem, ou mesmo, às vezes, tem informação, mas não está nem aí. São os seguidores falsos. São os seguidores só de boca. Como diz o Evangelho, sepulcrado por fora, mas cheio de podridão por dentro. Todos temos 2 formas. Primeiro, em todos os 2 casos, o Cristo está dentro de nós. Nós só temos 2 formas. Tem aqueles que aceitam e querem se unir a Cristo, e estão cada vez mais unidos a Cristo, e tem outros que não aceitam.
Aí vem então a palavra de hoje, aí com a palavra de hoje, a coisa vai ficando assim mais tranquila e a gente pode explicar com mais facilidade. A parábola da vinha e do vinhateiro. Eu já falei para vocês que a melhor forma que tem para a gente entender uma parábola é diagramar a historinha. Quando a gente faz a diagramação da historinha, fica mais fácil para a gente entender. Havia lá uma vinha, vamos colocar aqui então uma vinha. O vinhateiro, ou proprietário, ele não é só o proprietário, é o dono da vinha, mas ele é o que cuida da vinha. Ele é proprietário e agricultor. Ele é o dono de tudo, cuida dela, administra a vinha, ele que limpa, que purifica. Tudo é dele, os frutos, a uva, tudo. A terra, tudo é dele. O vinhateiro de Jesus é o Pai. Ele é o dono da vinha, todas as uvas vão ser dele, a terra é dele, ele que cuida, ele que faz a limpeza de tudo, que ara a terra, que planta, tudo é dele. Logo, ele não é só dono, mas é administrador. E nós temos então a vinha. Olha, é bonitinha a vinha. Aí a vinha. Se espera que essa vinha aqui, ela deu as suas uvinhas, Bom, é isso. A vinha é o Cristo. Ele mesmo fala na palavra: eu sou a vinha, e a vinha verdadeira. Logo, ele não está querendo falar da vinha, dessa daí que produz uva e que gera vinha. Ele não está falando dessa daí. Ele está falando daquela vinha verdadeira, não a material, mas a espiritual dele. E essa vinha tem os ramos. E nós temos aqui os ramos. Nós temos dois tipos de ramos, diz ele aqui. Olha, eu sou a verdadeira videira, e meu pai o vinhateiro. Ele cortará todos os ramos. Ele cortará todos os ramos que não derem frutos em mim. E purificará todos os que não dão fruto. Perdão. Ele cortará todos os ramos que não derem fruto em mim. E purificará todos os ramos que dão fruto, para que deem mais. Então ele está dizendo que todos os ramos estão ligados a ele. Todos os ramos estão ligados à vinha, ou no caso aqui a videira, né? Eu botei várias videiras para a gente entender o movimento aqui. Mas é a vinha, no caso, a videira, né? Então a videira. Olha, todos os ramos estão ligados a ele. Todos os ramos. Só que tem ramo ligado a ele que não dá fruto. E tem ramo que dá fruto, mas o Pai quer purificar para que ele dê muito mais fruto.
Vou repetir a frase aqui, para que fique então bem clara. Eu sou a verdadeira videira, e meu pai é o vinhateiro. Ele, o meu pai, cortará todos os ramos que não derem fruto em mim, e purificará todos os que dão fruto, para que deem mais. Esse purificar aí é podar. É que aí você fala, então por que não fala logo podar e fala purificar? É porque a palavra no original está catarse. No original está escrito assim, ó. Catarse. Daí de catarse, de limpeza. Catarro. De limpeza. Daí catarse, usado em psicologia, de sublimação. Por isso que a palavra catarse, então, é purificação. O que é o podar? O podar nada mais é do purificar. O pai, ele é muito atencioso, esse vinhateiro. Ele chega ali na vinha, como ele está cuidando, ele pega a vinha e ele olha lá os ramos. Aí ele nota, esse ramo aqui está ligado à vinha, mas não está produzindo fruto. Arranca. E esse outro daqui tá. Vou ajeitar ele um pouco mais. Vou limpar ele. Vou colocar ele mais amarradinho na vara, para que a uva possa nascer maior, mais doce, possa dar mais fruto. E aquilo então que não serve, que está amarrado na vinha, está ligado à vinha, ramo que não está produzindo, está preso a ela, ele está tirando seiva e capacidade para que o outro ramo que quer produzir e que está produzindo não está fazendo com tanta desenvoltura, porque está havendo desperdício de seiva para ramo que não está produzindo. Então ele arranca esses ramos, ele ajeita o outro para que toda a seiva seja direcionada para o outro, para que então venha a dar mais fruto. Mas então todos os ramos estão ligados a Cristo, a vinha. Ele é a vinha. Todos estão ligados a ele. Só que existe ramo que produz e ramo que não produz. O que não produz será cortado. Diz o texto. O que não produz, o que vai acontecer com ele? Permanecer em mim, tal. Assim como a vara não pode dar frutos desse mesmo, se não permanecer ligada à videira. O mesmo sucederá se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Aquele que permanecer em mim, e eu permaneço nele, e vai dar mais fruto. Porque em mim, sem mim, nada podeis fazer. Aquele que não permanecer em mim será, olha só, esse que não permanecer em mim será lançado fora, como ramo inútil, que secará, porque não receberá seiva, será arrancado, será enfeixado e vai ser colocado no fogo. Então há um movimento. O pai lá muito cuidadoso, ele olha para aqueles ramos que estão amarrados na videira. Esse não dá, esse está dando. Então vamos tirar esse daqui que não está dando, para que a videira possa dar mais energia para esses ramos e os frutos nascerem na abundância e mais doces. E esses outros que não estão dando, vamos arrancar todos, vamos amarrar, vamos enfeixar todos eles. Vamos lançar fora e vamos meter fogo. Então, a primeira informação mais importante: todos estão ligados a Cristo. Só que tem aqueles que estão produzindo em Cristo e tem os que não estão produzindo. O Pai cuidadoso vai fazer com que esses que não estão produzindo sejam fechados e queimados. E o que estão produzindo venham a produzir mais. Terminou a palavra. Isso é a síntese da história. Veio Cristo e começa a dar algumas explicações. Fiquem amarrados comigo. Fiquem ligados comigo. A nossa forma de ligação, diz ele, começa a explicar, é o amor. É o amor, a única forma de se manter ligado comigo. E o fruto que vocês vão produzir é a minha seiva.
é a minha seiva. A seiva do Cristo também é a mesma essência, é o amor. O que vocês vão produzir em abundância é o amor. Esse é o grande processo da evolução. O que nós temos que manifestar é amor. Qual o objetivo de todo apóstolo aqui na Terra? É amar. O que ele vai fazer? Amor. Quais são as suas obras que ele vai produzir? Amor. Essas obras podem ter um nome mais variado. Cuidar de aridético, levar o Evangelho, escrever um livro. São nomes, nada mais. São nomes. Mas tudo é uma só coisa. É o amor. Da onde parte isso? Da seiva do Cristo. Ele chega a dizer, nada se pode fazer sem mim. Se nós quisermos entender como Jesus da história, fica muito complicado e até um desrespeito ao budista, é um desrespeito ao que pratica yoga, é um desrespeito ao nosso índio, é um desrespeito ao africano que aceita lá o outro orixá, etc. Por isso que nós não estamos falando em algo externo. Aliás, no caso da vinha, é algo interno, é uma seiva que passa pelos ramos. Estamos falando deste Cristo interior. Esse Cristo interior, seja lá o nome que você quiser dar, pode ser o Buda interior, o Cristo interior, pode ser o Oxalá interior, você tem lá o nome que você quiser, é esta essência que no fundo é uma única coisa, é o amor. Que todos eles têm, é o amor interior, que é a grande inteligência que nós temos que produzir. E é ela, este amor, que é a essência que rege tudo. E que diz o Cristo, nós não podemos fazer nada, produzir nada no campo do bem para mudar a humanidade se não for amarrado nesta seiva, neste amor. Daí ele chegar a dizer, não podeis fazer nada sem mim. Sem esta essência que o amor ninguém faz nada. Como você pode imaginar essa obra do Chico Xavier com 400 e tantos livros se não tiver a seiva do amor? Como você pode imaginar uma vida de Francisco de Assis sendo uma luz na Idade Média sem essa seiva do amor? Como você pode imaginar um trabalho de revolução feito por Lutero se não tem a seiva do amor? Não é isso? Com todas essas pessoas grandes, aí eu quero falar isso aqui em todas as religiões. Todas as religiões, né? Eu contei aqui na semana passada, acho que vale repetir, o caso da mãe menininha, né, do Cantuário. Como ela colocada como uma manifestação de sorriso, de amor, de bondade, de carinho para todos que chegavam perto dela. Dorival Caymmi cantou de uma forma assim impressionante. Ai, minha mãe, ele repetiu isso na música dele. Né? É um canto doce de amor. Então, o que importa a religião? A ideia é sempre essa, é esta força do amor. Sem essa, nada pode acontecer. Você pode ser um grande teórico, pode ser um grande cientista, pode ser um grande religioso, discursar muito bem, fazer boas palestras, sem dizer até um seguidor de Jesus, ser um intelectual, um teólogo, saber a Bíblia de trás para frente, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, salteado, entender tudo das teorias, falar kardecista, etc. Se não tiver amor, Kardec coloca de forma assim fantástica. Se o pensamento, a filosofia espírita não apelar para a tua razão e a pessoa não se transformar, se não se transformar a moral espírita, e é uma coisa assim tão compreendida, ele teve um rasgo de intuição tão fantástico, de criatividade, que ele bota então como uma bandeira nossa, fora da caridade, nossa salvação. Você quer realmente levar uma vida plena de realização, só tem um jeito, caridade. O amor em forma de expansão. É o caminho. Essa é a inteligência maior que resolve tudo. Na linguagem de Kardec, ela te salva. Como você se salva? O espírito salva é aquele que não se amarra encarnar, o espírito puro, perfeito. Como você se salva? Pergunta 113 do Livro dos Espíritos. O espírito puro não precisa mais encarnar. Como você se salva? Caridade. Sem caridade não há salvação. Essa é a inteligência. Então, desabrochar isso. Então, Jesus veio trazer um exemplo prático, dizendo, olha, todos são ramos ligados a mim. O Pai
esse agricultor carinhoso, atencioso, está cuidando de tudo, de todos os ramos. Ele quer o quê? Ele quer que se produza muito fruto. Fruto em abundância. Fruto grande, fruto delicioso, de amor. Ele quer que haja essa produção. Para isso, ele não quer desperdício de seiva. Aqueles que tiverem em mim e não produzir serão cortados, serão enfechados e serão colocados no fogo. Leia melhor. Na linguagem espírita, serão colocados no fogo da expiação. Ninguém vai se separar do Cristo. Conscientemente, você já não vive essa consciência crística. Você se acha orgulhosamente que tudo depende de você, de que você é o tal. Logo, tudo bem, se é assim que você quer a tua vida, que você continue se achando então separado do Cristo, se enfeixa ou se amarra, bota num grupo só, num grupo coletivo, todos esses que querem pensar assim, lança nas trevas exteriores, quer dizer, coloca num planeta primitivo, porque a Terra tem que continuar a sua evolução, né? A vinha planetária tem que evoluir, os mansos vão herdar a Terra. Pega esses e colocam lá para serem queimados no fogo da expiação. Qual a finalidade da reencarnação? 167 do Livro dos Espíritos. É expiação. É esse fogo da expiação. Da purificação. Até quando o Espírito reencarna? Pergunta 168. Até que se ache limpo de todas as impurezas. Esse fogo purifica. E isso demora muito? Pergunta 69. Os Espíritos respondem: as reencarnações são muito numerosas. Expiação é fogo. Fogo para purificar. Se purifica de forma lenta. São muitas, numerosas as reencarnações. Aí quando o Espírito realmente voltar outra vez a se abrir, volta para cá. Outra vez para tirar o quê? A sua própria inteligência do amor. Então Jesus fala para os apóstolos. Jesus fala para os apóstolos, para os seguidores dele. Vocês estão ligados comigo. Vocês já de alguma forma já estão produzindo alguns frutos. Eles, já naquela época, já estavam produzindo. Não estavam ali com Jesus? Não estavam ajudando Jesus? Não estavam montando, aprendendo a lição que eles iam escrever, o Evangelho? Já não iam de 2 em 2 em vários lugares fazendo curas e tal? Jesus não mandou 2 a 2 por Israel, e eles fizeram curas, expulsaram os espíritos atrasados, etc. Né? Livraram as pessoas da doença, inclusive vieram contar depois de uma reunião para Jesus o que eles fizeram, em que Jesus ao mesmo tempo parabenizou e ao mesmo tempo também repreendeu aqueles que estavam meio orgulhosos. Nós fizemos, achamos. Jesus fala: calma, não sejam orgulhosos. Não, é o poder divino, é o poder do amor que está realizando através de vocês. E para os outros que fizeram o trabalho do bem, ele também parabenizou. Foi um trabalho, quer dizer, eles já estavam trabalhando, já estavam produzindo fruto em Cristo. A seiva do Cristo já estava atuando nele. Essa seiva do amor já estava atuando. Vocês não estão fazendo nada sem mim. Não podem fazer nada sem mim. Sem o amor, vocês não vão produzir nenhuma obra maravilhosa. Não. Precisa dessa seiva. Vocês já estão fazendo isso. Agora, Jesus explica para eles: e o viticultor lá? O vinhateiro, o agricultor, como é que ele está fazendo com vocês? Aí Jesus conta aqui: vocês já estão purificados. Olha a frase do mestre, para a gente entender melhor. Já estáis purificados em virtude da palavra que vos anunciei. Vamos deixar um pouco esse negócio da palavra para lá. Vamos simplesmente continuar aqui na ideia. Primeiro, já estão purificados. O que quer dizer esse purificado aí com relação aos apóstolos? Vamos voltar para a parábola. O que é purificar na parábola? A tal da catarse no original. É limpar. O Pai já está cuidando de vocês, já está ajeitando a vida de vocês, já está deixando ela já bem prontinha, arrumada, já está tudo certinho na vida de vocês, para que vocês venham produzir fruto mais abundante do que vocês já estão dando. E a gente viu que os apóstolos já estavam fazendo, mas depois do Cristo eles vão fazer muito mais. Repare bem, o Pai já está cuidando de vocês, já estão purificados, podados, já os galinhos limpos, tudo certinho, já ajeitado, já bem aprumado, para agora, ó,
Só sair produzindo ali. Eu vou partir e vocês vão produzir. É o que disse o Cristo. Tudo bem? Então aí quando vocês leem no texto, vocês já estão purificados, é purificado nesse sentido. Eles não são perfeitos, mas eles já estão arrumados, ajeitados para produzir. Já estão produzindo. E diz ele, em mim, e sem mim nada vocês podem fazer, em mim vocês vão produzir muito mais. E a história mostra isso. É só pegar o livro Atos dos Apóstolos que a gente vê o quanto os apóstolos produziram muito mais. Uma vida abundante de produção. Tá? Então essa é a primeira coisa. E Jesus disse, por que vocês já estão assim, já purificados, já produzindo? Diz ele. Por quê? Por causa da palavra que eu vos anunciei. Aí a gente fica meio assim, de uma forma meio confusa, porque o ensino de Jesus, a palavra chegou lá, para eles, Jesus disse que teve efeito. Mas será que teve efeito para todo mundo que ouviu a mesma palavra de Jesus? Então a gente tem que ter um cuidado com esse texto aqui, ele merece uma atenção. O problema está aqui nessa palavra. Porque dizer, vocês já estão limpos ou podados por causa da palavra que eu vos revelei. Que mistério tem essa tal da palavra para fazer esta poda, esta limpeza nos apóstolos, para eles já estarem então produzindo uvas em Cristo, ou amor em Cristo? É que, quando você vai traduzir um texto, você tem que pegar a palavra que está lá no original e ver o sentido dela. E nem sempre o sentido, nem sempre uma única palavra tem um só sentido. No original está logos. Está logos. No original está logos. Então Jesus está dizendo assim, vocês já estão podados e purificados por causa do logos que eu revelei a vocês. Agora eu tenho que traduzir a palavra logos. Logos quer dizer também palavra, ensino. Então o tradutor não está errado. O tradutor pegou ali e traduziu por palavra, por ensino. É como se Jesus dissesse, vocês já estão podados, purificados por causa do ensino que eu revelei a vocês. Pronto. Mas também, logos não quer dizer só ensino, quer dizer muito mais do que isso. Um outro caso. Um jovem estava doente, o servo de um centurião. E o centurião chegou até Jesus e disse, Senhor, você pode curar o meu servo? Ele está muito doente, está para morrer. Jesus disse, tá bom, vamos lá na sua casa. Ele disse, Senhor, você não precisa ir na minha casa. Olha aqui, eu sou um centurião, eu cuido dos meus soldados. E eu digo para os meus soldados, façam isso, façam aquilo, eles fazem e me obedecem. Assim também, você não precisa ir na minha casa para curar o meu servo. Diga uma palavra e o meu servo será curado. E aí a gente fica querendo saber que palavra é essa, porque se a gente souber que palavra é essa mágica, né, dessa palavra, a gente vai dizer também, vai sair curando todo mundo. Repare que não é um problema de palavra. No original está logos. Diga ao logos e o meu verbo será curado. E que os tradutores, como logos quer dizer palavra, traduzem ali por palavra. Só que fica fraco, fica sem sentido. Parece que é uma palavra mágica que Jesus tem a dizer. Não, diga ao logos, movimente o logos e o meu servo será curado. O que é o logos? O logos está em grego. É a palavra em grego. O evangelho foi escrito em grego. Mas que quando se passa para o latim, ou a nossa língua aqui, no caso que é o latim, que é uma ramificação do latim para o português, é o verbo. Então, o que é o verbo? É o Cristo, é a essência crística. Como começa o Evangelho de João? No princípio era o verbo,
O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. É o próprio Cristo. E que só está falando verbo porque é latim. Ou português, que é a língua latina. Tá certo? Que é uma ação. Verbo é uma ação. No grego, como o Evangelho foi escrito por João, foi botado Logos. No princípio era o Logos. O Logos estava no Pai. O Logos era o Pai. E o Logos se fez carne, se manifestou. Então está se falando dessa essência cristã que é o Logos. Então o centurião, muito inteligente, espiritualmente, ele diz: Senhor, você não precisa ir lá, fala o Logos. O Logos é uma vibração cristônica, nós já vimos a vontade desse Espírito, olha o poder dele criado. Fale o Logos, fale esta vibração cristônica, e o meu servo será curado. Porque o Cristo que está aqui, está dentro do meu servo, está dentro de todos, está dentro da natureza, está em tudo há esta mesma vibração. Movimente ela, por ação, pelo verbo, por ação, vibração, e o meu servo lá vai ficar curado. Movimente pela força desse verbo. O que Jesus disse para eles era o seguinte, agora voltando para os apóstolos, para a nossa passagem aqui. Vocês já estão podados, falando para o grupo, aquele grupo, vocês já estão podados, vocês já estão purificados, já estão orientados, bem cuidados pelo agricultor que é o Pai. Por causa de quê? Por causa do Logos que eu revelei, do Logos que eu revelei a vocês. Quer dizer, por causa dessa vibração crística, cristônica, que eu já revelei em vocês e que vocês já estão manifestando esse Logos, que é este eu aqui central, que nós chamamos de Cristo, que é o Logos, ou o Verbo, ou que nós chamamos de Cristo. O Cristo é o Verbo, é o Logos. No princípio era o Cristo, no princípio era o Verbo, no princípio era o Logos. Então, este Cristo, eu já revelei para vocês, vocês já estão sem véu, já estão colocando ele para fora. Revelar é isso, tirar o véu, tirar as coberturas. E vocês já estão percebendo já o efeito deste Cristo, desta vibração cristônica, já dentro de vocês. Vocês já estão ajeitados e orientados pelo Pai para produzir. É isso. Então ele afirma. Então o que vocês têm que fazer para produzir mais, e muito mais fruto? O que precisa ser feito para produzir mais frutos? Ele dá lição. Permanecer no eu, Cristo. Como eles poderão fazer para produzir frutos e muito mais frutos? Permanecer em mim. Guardar a minha mensagem. Qual é a minha mensagem? Nós vamos trabalhar ela abundantemente na próxima lição, que é o amor pleno, o amor de amigo, e ao ponto de dar a vida um por outro. Mas essa é a lição da próxima palestra. O que é guardar a minha mensagem? É a do amor. Qual é o resumo de toda a minha mensagem? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Faz isso e viverás. Não existe mandamento maior do que no amor. Guarde, permaneça em mim, permaneça no amor, porque o amor é a única coisa que forma um. Já não sou eu, mas eu e tu somos nós. O amor nos unifica. Bom, e o que vai acontecer com a vida de vocês quando vocês estiverem unificados com o amor? Ele conclui aqui o ensino dele de forma maravilhosa. Permanecei no meu amor, guardai os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu, que guardo os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor, no amor do Pai. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena e perfeita. O que vocês vão produzir no amor, permanecer em mim? E qual vai ser o resultado? O que vocês vão sentir nisso tudo? Nesse permanecer em mim, permanecer no meu amor. Produzindo frutos de amor. Qual o resultado? É a alegria. Essa alegria é o que ganha o apóstolo. É uma alegria tal, indecifrável, que o apóstolo, quando ele manifesta esse amor a Cristo, ele sente uma alegria. Essa alegria, cada vez que é a do Cristo, ele vai sentir também, vai ser plena e perfeita. Agora que coisa, hein? Era quinta-feira.
já estava bem de noite, eles já tinham comido. Já ele estava indo para o Getsemane, já ele seria preso e iria para a cruz. Tudo isso nós vimos nas reuniões passadas, ele comentando e sabendo disso tudo. Estava indo para a cruz e fala assim: a minha alegria plena e perfeita, a minha que eu passarei para vós. Nem cruz, nem prisão, nada toma alegria no espírito que tem essa manifestação, que está preso nesta vinha, que está preso nesta vibração do Pai. Nada. Ela continua plena e abundante. Em outra frase ele vai dizer assim: ninguém, mas ninguém, ou nenhuma situação, nenhuma, poderá tomar essa alegria de vós. Não tem autoridade, não tem cadeia, não tem prisão, nada. Até Paulo, quando estava preso em Roma, ele dizia: eu sou preso, Paulo, eu velho, eu cansado, eu prisioneiro de Cristo, não de César de Roma. E não é prisioneiro de Cristo como escravo, mas prisioneiro da vida dele. Prisioneiro como o ramo está preso à vinha, nesse sentido. Sou dele, só sou preso a ele, vivo dele, vivo da seiva dele. Já não sou eu mais que vivo, ele que vive em mim, sou preso nele. Tudo que flui em mim, todas as minhas obras, tudo que eu produzo, as cartas que eu produzo, tudo, não posso fazer nada sem ele. Nada, diz a lição de hoje, nada. É a seiva dele que se manifesta por mim. É o amor dele. Tudo é dele, é para ele, é por ele, é com ele. E isso dá uma alegria no santo que a gente não entende. Uma alegria tal que quando os discípulos de Francisco iam pregar, Francisco ia na frente correndo. E os discípulos, não, os frades, vinham atrás dizendo: Francisco, nos espera. Ele disse: mas eu vou pregar sobre Jesus. Como você diz, me espera? Eu tenho pressa para pregar. Pressa para fazer o bem. É uma alegria tal em fazer o bem. Que a pessoa não quer nem ir devagar para fazer o bem. É uma alegria. Quer chegar logo para fazer o bem, porque é uma alegria tal incomparável. Imagina então, para fechar a palestra do que eu quero chamar de alegria, quando o anjo aparece para Maria e dá para ela a maior revelação da história de todo o tempo, de todos os tempos, que ela seria a mãe do Messias. Olha que revelação. Primeiro elogia, Ave Maria, salve, você é cheia de graça, é cheia da manifestação do Espírito de Deus. Extraordinário uma revelação dessa. Eu vou te dar uma outra fantástica. Você vai ser a mãe do Messias. Ela sabia, como uma judia, o que é o Messias. O que é? É aquela que se vai realizar todas as promessas do Pai, que vem aqui para salvar, para curar, para transformar a humanidade. Você vai ser o canal para isso. Olhe bem, Maria, você é grande, você é cheia da manifestação de Deus, e você vai ser a mãe desse que vai transformar a humanidade. É a maior revelação de todos os tempos. Nunca ninguém recebeu uma revelação dessa. Ela então se curva, porque o céu ficou esperando a resposta. Aceita ou não? É sempre aquela liberdade, como nós temos colocado aqui, aquela liberdade que o Espírito tem que colocar a sua vontade em coerência com a vontade da lei. Ela aceita ou não? O céu fica em silêncio, esperando. Ela então diz um sim em forma de humildade. Se curva e diz: que seja feita a vontade de Deus e não a minha vontade. Eis aqui a serva do Senhor, que Ele faça em mim o que Ele quiser. Se Ele quer que eu seja de mãe, ótimo, eu quero é participar desta obra de amor. Se Ele me escolheu por mãe, ótimo, mas eu, antes de tudo, sou serva, que Ele faça o que Ele quiser de mim. Aí, diante dessa coisa tão extraordinária, primeiro da revelação maior de todos os tempos que o anjo disse, e depois, o primeiro sim que se dá na terra para Cristo, que foi Maria, o anjo fala uma coisa para ela, que diz assim, já do lugar comum aqui na terra: sua parenta Isabel, a sua prima, está grávida há 6 meses. Vai nascer lá um filhinho lá, o João Batista. Sabe o que aconteceu? Diz o texto que ela estava de joelhos se curvando. Diz o texto assim, abre aspas, fecha aspas. E ela, levantando-se com pressa, foi para Inquerim, onde morava a Isabel. E ela, levantando-se com pressa, foi para as montanhas de Judá.
e lá ficou até o menino nascer. 3 meses servindo. Já não queria mais saber se era a mãe do Messias, se ela era cheia de graça, se ela era maior, etc. Ela recebeu uma informação: a prima está grávida. Independente de eu ser mãe ou não do Cristo, independente de eu ser cheio de graça, independente disso tudo, eu sou a maior das mulheres, como o anjo está falando, independente disso tudo, minha prima está grávida. Eu tenho que ir lá ajudar ela até o menino nascer. A alegria do fruto do amor, do servir. Não tem nada maior do que essa alegria em poder manifestar e gerar frutos do amor. Era já um ramo podado, era um ramo purificado, era um ramo ajeitado, que já produzia e queria produzir abundante mais, uma coisa doce, deliciosa, mas tão deliciosa, que quando Isabel viu o quanto ela cuidava dela com amor, com carinho, a criança chegou a tremer na barriga de Isabel, e Isabel dizer: quem sou eu para receber a mãe do meu Salvador? Eis a maior entre todas as mulheres, mas mesmo sendo a maior de todas as mulheres, a mãe do Salvador, em que deixava Isabel assim tão confusa diante daquela grandeza, ela estava ali para servir, e serviu até o menino nascer. É a alegria de amar. Cristo botou o avental e lavou os pés de todos. A alegria de amar. Eu vos deixo a minha alegria, diz ele, até que ela seja plena e perfeita em vós. Muita paz.